Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Clarissa Beats, aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte por Create, desenho, tecnologia e muito mais. No vídeo de hoje eu tô refazendo os desenhos dos seguidores, eu já comecei a fazer aí o meu esboço e o primeiro desenho que eu escolhi foi da Isabela APC. Eu quero primeiramente agradecer todo mundo que colocou, que me marcou nos desenhos de vocês. Durante aí essas 2 semanas eu tava fazendo 2 sorteios no meu Instagram, um pra participar deste vídeo agora que vocês estão assistindo, que o pessoal me marcou nos desenhos deles e eu tô refazendo os desenhos com o meu estilo. E eu adorei esse desenho da Isabela PC porque é uma menina que tá aí meio que obcecada pelas redes sociais, não sei o que. Então eu gostei bastante de redesenhar esse desenho e eu achei que, sim, os desenhos que eu escolhi para refazer para esse vídeo são desenhos que eu vi que tinha realmente um potencial muito grande para melhorar algumas coisas. Então eu só queria realmente mostrar como é que eu faria esses desenhos, né? Então eu tô aí brincando com o esboço. Esse vídeo tá acelerado. Minha voz também tá acelerada também, que eu tô falando bem rápido. E uma coisa que eu queria realmente brincar com esse desenho da Isabela é, primeiramente, as cores e a luz e sombra. Então essas foram as 2 coisas que eu tava realmente focada. Eu peguei referências de foto, vocês viram, eu tava com uma referência de foto aí da mão, segurando o celular. Peguei uma referência da mochila. E as cores também, eu já mostrei pra vocês, eu sempre falo que eu só uso paletas de cores prontas, assim, que eu pego de um site da Adobe, que é color.adobe.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu sempre falo desse site, porque é uma forma bem fácil de você começar a entender como as cores funcionam, contraste, luz e sombra, não sei o que. Então, eu realmente sugiro que, se você tiver com dificuldade aí de escolher as cores para os seus desenhos, pegar aí umas ideias e referências desse site. E como eu tava falando, né, eu já tava aí com esse sorteio, e o segundo sorteio que tava rolando, eu acabei de sortear a pessoa hoje, na verdade, que é uma pessoa que vai ganhar em um desenho personalizado meu. E esses 2 sorteios que eu tava fazendo é pra celebrar aí o aniversário de 1 ano do canal. Pois é, o canal já tem 1 ano. E é meio doido, né, que já faz 1 ano aí, 52 vídeos. Na verdade, eu não sei se foram 52 vídeos, mas eu tô assumindo que sim. E eu tô pegando aí agora referências das princesas da Disney para o nariz e a boca delas de perfil. Porque eu queria mesmo brincar com o narizinho mais empinado. Porque o desenho da Isabela realmente é um desenho mais de cartoon. Então eu queria brincar com isso. E aí eu também mexi um pouco com o olho dela, porque eu sabia que ela tava meio que hipnotizada aí pelo celular. Mas eu não sabia se eu queria deixar a pupila menor, deixar a pupila maior. E uma coisa também que eu até mencionei no meu Instagram, e vocês vão perceber depois com o passar desse vídeo, é que eu tava gravando o meu iPad, né? E a função de gravar os vídeos no meu iPad estava dando um pouquinho de problema, mas tá tudo certo. Eu ainda vou falar o que eu fiz, apesar de não mostrar. Eu vou pular algumas partes meio importantes, mas tudo bem. E eu tô usando nesse desenho, tô desenhando aí só com lápis mesmo pra fazer meu esboço. A boca é um negócio que tava muito esquisito, e eu mexi com esse desenho várias vezes, tipo, tanto o nariz quanto a boca. E nesse momento, bem aqui, ela tá parecendo um ET, né? Tipo, o perfil dela tá bem ruim. Então eu peguei tudo, modifiquei um pouquinho o tamanho, usei a ferramenta de Liquify, essa ferramenta bem aqui, pra expandir os lábios dela, porque eles estavam bem pequenininhos. E aí começou a ficar um pouquinho mais legal, sabe? O olho também eu fiz, como eu sei que o olho é redondo, eu fiz primeiro uma elipse, né? E aí eu comecei a preencher isso. E eu vou desenhar assim, da mesma forma como eu desenho todas as minhas artes, sabe? Primeiro o esboço, depois eu preencho com cor e tudo mais. Esse desenho em particular, eu também estava tentando ter um bom contorno. Eu queria que a forma dela fosse bem única, por isso que eu coloquei o cabelo dela um pouco mais curto do que o desenho original. Porque eu acho que o cabelo do desenho original tava meio que mesclando aí com a mão e o celular, e eu queria muito mais contraste, né, na forma dela. Então, se você pegasse todo o desenho dela, contornasse o contorno de fora e preenchesse, eu queria que você só com o preenchimento dessa forma conseguisse ver o que ela tava fazendo. E aí eu peguei algumas, bem isso que eu tava falando, esse. Quando eu enchi tudo de preto, eu queria que fosse uma forma bem
fácil de analisar e reconhecer. E eu tô fazendo isso também porque eu comecei a ler algumas revistas, na verdade eu até queria mencionar essas revistas pra vocês, que se chama Character Design Quarterly. É uma desenha... Não, é uma revista britânica e eles só colocam a revista, cada edição vem a cada 3 meses. E é uma revista só com artistas da indústria de desenho e animação que se especificam, que focam em personagens. Então é uma revista muito boa, eu vou deixar o link aqui pra vocês também, porque no site deles você pode baixar alguns recursos de graça, tá tudo em inglês, mas se você entende inglês é muito, muito útil. As dicas que eles dão, os tutoriais que eles dão são ótimos. E uma coisa também que eu tô percebendo é que eu gosto mais de tutorial de desenho escrito do que em vídeo, porque em vídeo eu não sei, tipo, eu não consigo pular algumas coisas, então não sei. Aí meu iPad deu um pouco de pala, que eu não tava conseguindo preencher minhas formas. E uma coisa também que eu tô fazendo agora, e depois que eu preencho a minha forma, eu vou lá e limpo isso. E antes eu não limpava tanto. E aí o meu contorno acabava ficando um pouquinho mais sujo, sabe? Ficava, tipo, muito fora da minha linha original. Então eu tô limpando isso mesmo, pra ter um pouquinho mais de detalhe. E isso é uma coisa que eu tô realmente tentando focar na área de detalhar e de ter paciência pra finalizar os meus desenhos. E eu já fiz um vídeo, esse vídeo bem mais antigo, falando sobre os 3 princípios de arte. O primeiro que é entender quais as suas ferramentas e entender todas as funções das ferramentas, como elas funcionam. O segundo é ter a visão, né? Você conseguir entender o que você está olhando, principalmente na hora de trabalhar com referências, entender anatomia e tudo mais. Então é realmente o conhecimento que você tem da realidade. E o terceiro é paciência. Aí paciência é realmente não ter, tipo, não desistir de um trabalho que tá demorando muito e coisas assim. Isso é a parte que eu tô tendo mais dificuldade hoje em dia. E eu sempre tenho muita, tipo, adoro fazer os meus esboços, adoro fazer a primeira parte de cor, mas aí na hora da luz e sombra, eu jogo a toalha pra cima e desisto. E aí não é tão legal, né? Porque eu poderia estar fazendo um trabalho bem melhor do que está na realidade. O cabelo também tô pegando aí uma cor aleatória. Eu tava tentando ser mais ou menos o mesmo tom de castanho. Mas o castanho na foto, por causa... Eu não sei se é por causa da luz e sombra, ou por causa do contraste com o roxo do fundo, ou azul do fundo. Tava me dando uma vibe meio de amarelo ou verde, sabe? E você tem também que ter cuidado na hora de usar cores, porque às vezes as cores, elas te dão algumas ilusões de óptica, sei lá, ótica, ilusões, né, visuais aí, que você pensa que a cor é um pouquinho diferente do que realmente é. Pra esse desenho específico, eu tava usando uma paleta de cores que eu peguei daquela color.adobe.com, daquele site, e eu tava usando só essa mesma paleta, sabe? Então, eu não tô usando os mesmos tons de cor originais da Isabela, tô brincando com algumas cores um pouquinho mais rosadas e saturadas, e principalmente porque, assim, eu achei que o desenho dela, eu adorei o desenho, mas eu achei que o fundo, como era um roxo mais ou menos aí do tom desse Facebook, que era uma das cores mais fortes do desenho, eu achei que era uma cor meio que tava distraindo do desenho original. Por exemplo, a blusa dela é preta, a mochila é marrom, e essas cores não estão realmente trazendo nada pro desenho, sabe? Não estão trazendo muita atenção. Então, assim, eu adorei o desenho da Isabela, mas a única coisa que eu realmente mudaria no desenho são as cores. E isso é uma coisa que você pode testar bem no comecinho do seu desenho. Você pode usar muito aquela ferramenta de preencher de cor do Procreate mesmo e começar a colocar diferentes cores no seu desenho antes de escolher uma paleta e continuar com ela. Uma outra coisa também, uma outra dica que eu tô aprendendo com essas revistas que eu tô lendo de desenho de personagem é que muitas vezes o nosso primeiro desenho de um personagem, de uma pose, de alguma coisa assim, não é o melhor desenho. Então, eu sugiro, e isso é uma coisa também que eu tô tentando fazer eu mesma, a começar a fazer e testar diferentes
poses antes de você finalizar um desenho. Então, hoje em dia eu já não uso necessariamente a minha primeira ideia. Então, eu testo a minha ideia. E aí, isso foi o meu erro, porque Procreate deu pala, pulou várias partes, então eu tô mostrando aí as camadas que eu fiz. Eu peguei os meus símbolos normais de redes sociais e eu comecei a usar eles com as minhas paletas de cores. Foi um pouquinho mais rápido, infelizmente pulei isso no fim desse vídeo, eu ainda vou remostrar esse desenho. E eu também postei no meu Instagram esse desenho com o vídeo de 30 segundos dele. E agora eu tô mudando para o desenho da Eu Faço Assim. Também amei esse desenho. E esse desenho eu queria realmente brincar com o cabelo dela. Eu queria que fosse um cabelo assim enorme. Então vocês verem que eu tô realmente exagerando horrores. E esse também foi um desenho que cor tava sendo não problema, mas que podia ter sido trabalhado um pouquinho mais. Enquanto a Isabela usou cores bem fortes e saturadas pro fundo, Eu Faço Assim tava usando cores bem cores bem fracas pra todo o desenho. Então, o fundo aí tá um laranjinha, o cabelo tá um rosa claro, tá um verde claro na blusa. Então tá tudo bem claro e eu queria ter um pouquinho mais de contraste. Eu sempre falo isso, né? Brincar com contraste. Eu tava tentando também fazer a roupa dela ser um pouquinho mais louca, mas não gostei muito disso. Então, eu realmente só aumentei aí esse babado na blusa dela. Ao invés de fazer só uma blusa, porque tava bem simples, eu fiz um top cropped e adicionei uma calça. Porque isso também me daria outras opções de cores pra brincar. Esse cabelo eu não vou entrar em muitos detalhes, como é que eu fiz esse cabelo ondulado, porque o vídeo da semana passada é um vídeo enorme ensinando como fazer cabelo. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, pelo amor de Deus, vai lá, porque eu passei umas 6 horas editando aquele troço. Quase desisti, então vão lá me dar um pouco de amor, tá bom? Obrigada. Esse desenho dela, eu tive um pouquinho de dificuldade, na verdade, com a boca dela também. Não sei por que eu tô tendo dificuldade com boca esses dias. E eu também tô percebendo que eu tô fazendo muito os mesmos desenhos. Esse é um truque muito legal que eu acabei de fazer, que foi selecionar a minha arte e virar ela na horizontal. E aí você consegue ver de uma forma diferente o que tá errado, principalmente em proporção. Então, se você tem o olho torto, o nariz torto, é uma forma ótima de você ver. Porque antes, eu não percebia que os desenhos estavam errados, até quando eu tirava uma foto deles, principalmente se eu estava desenhando com lápis e caneta, até na hora que eu tirava uma foto deles. Porque na hora que você tira a foto, a imagem inverte muitas vezes. Então, fazendo isso na hora de fazer o esboço é um ótimo jeito de você prevenir isso, né? Que você finaliza o desenho tá tudo errado. E aí eu tô selecionando aí todo o meu contorno, isso é uma coisa que eu sempre faço, sempre mostro pra vocês, preencho, e aí eu vou trabalhando, eu seleciono essa camada, vou na área dessas camadas, seleciono, adiciono uma nova camada e aí eu vou brincando com as minhas cores. Como o tom do fundo era laranjinha e a pele dela é branca, não tava dando um contraste legal. Aí vocês viram que eu tava testando tanto diferentes tons de pele, quanto diferentes tons de fundo. Aí eu decidi ficar com um tom de fundo um pouquinho mais saturado, um pouquinho mais forte, pra me dar essa diferença bacana. O cabelo também foi outra coisa, porque eu não tava sabendo se onde você vê o laranja e o rosa juntos, eu não sabia se eu estava gostando ou não. Então eu testei vários tons de cabelo, várias alterações nesse tom de cabelo e no tom de fundo, pra ver se eu queria um cabelo, um rosa forte, um rosa claro, um negócio doido. E no fim eu decidi continuar com a minha ideia original mesmo, porque tava tranquilo, não tava ruim. Uma coisa que eu amei nesse desenho foi esse batom escuro. Eu nunca coloco cor escura de maquiagem nos meus desenhos, normalmente eu sempre faço. Eu sempre tenho as mesmas cores que eu uso para fazer as minhas maquiagens. Batom, normalmente, o máximo é um vermelho. Normalmente eu sempre coloco nude. E eu acho que é muito porque eu, pessoalmente, como pessoa e artista e mulher, eu só uso maquiagem natural, sabe? Eu não gosto de ficar parecendo que eu fiz 1000 coisas
Tipo, não, nem uso delineador no meu olho também. Então, eu tenho a tendência de fazer as mesmas coisas com as minhas personagens. E aí, com a cor... Antes tava um verde, né? E aí eu achei que tava cores demais. E eu resolvi colocar esse verde azulado, acinzentado, um tom mais... Eu não sei que tom é esse. Uma cor diferente aí da vida. Vocês estão vendo que eu ainda tô brincando com as cores, testando bastante qual cor eu quero ficar. E eu faço isso durante todo o processo. Até eu finalizar mesmo com contorno, não sei o que, eu fico brincando com as cores. Então, se você não faz isso, sugiro. E eu sei que é muito mais difícil você fazer isso se você estiver desenhando, que nem aí eu faço assim, né? Que ela tava desenhando aí, eu acho que com aquarela. Então é realmente mais difícil. Mas você ainda pode fazer tipo, pega um cartãozinho, um papel A4, corta no meio, e aí você pode fazer o seu desenho bem pequenininho, tipo, numa forma bem simplificada, e aí você pode só testar as cores mesmo, principalmente se for de longe, isso também dá uma ajuda pra você só ver como é que fica o contraste. E aí você pode brincar com diferentes versões do seu desenho em formas bem pequenininhas só pra testar as cores, antes de você começar a fazer as cores. Isso é uma coisa também que eu não sabia antes. E com todos os meus desenhos tradicionais, a primeira cor que eu coloquei foi a cor que eu fui. Meu iPad deu problema de novo com esse desenho. Então, já pulou muitas áreas, né? Então, eu já tinha feito aí a minha sombra. Vocês viram que aí eu coloquei a minha cor no meu olho. Brinquei com... Fiz o meu óculos. Pra fazer o óculos, essa lente aí que tá bacana, eu só coloquei a lente, pintei o interior da lente, coloquei no modo Multiply. É a camada 12 que tá aí. Então, não tem muitos segredos. Brinquei também com esse babado dela. O babado dela também tá numa opacidade bem clarinha, por isso que ele tá parecendo que tá transparente. Não tem muito segredo aí. Coloquei o outline, né? Fiz meu contorno do desenho inteiro. Eu sempre uso os mesmos pincéis, não tem segredo nenhum. Mas a maioria são pincéis de fábrica, então o meu contorno é com o pincel de tinta seca. A minha sombra eu também tô fazendo com o modo Multiply e é o pincel de tinta seca, né? Dry Ink. As minhas luzes eu uso o meu aerógrafo macio. Não sei se é macio. Se vocês estiverem ouvindo essa ambulância, me perdoem, tá? Tem muito barulho aqui. Tô adicionando só alguns detalhes no cabelo dela. Eu não entendi muito bem de qual dos doces no cabelo dela, se era um cabelo de algodão doce, uma coisa assim. Mas eu parecia que era um bombom, eu transformei isso num laço. Então, não sei. E aí eu tô fazendo só os detalhes finais, eu sempre faço a mesma coisa. Agrupo todas as minhas camadas, duplico, flatten, aí eu mexo com as minhas curvas e o balanço de cores. Aí aumento o meu noise também. E é uma coisa que eu sempre faço. Então, se você não entende como é que eu tô fazendo isso, eu sugiro muito que você vá assistir alguns dos meus outros vídeos mais antigos, porque eu sempre mostro como que eu faço. Eu tô fazendo a mesma coisa com o meu danzinho antigo também, porque eu não tinha finalizado essa última parte. Eu só realmente terminei de pintar e acabei. Aí eu voltei nele, agrupei todas as minhas camadas, dupliquei, flatten, mexi com as minhas curvas no composite e no red e aumentei o meu noise. Antes eu brincava mais com os meus tons de azul também, eu modificava um pouquinho, mas ultimamente não tô fazendo isso. Agora eu já vou começar a fazer o meu terceiro desenho, dessa vez é das Yasmin, eu acho. E ela tá desenhando esse carajão. Eu sei que ele é um cantor, na verdade eu até comecei a ouvir as músicas dele, porque eu nunca tinha ouvido nada desse cara. E eu amei o desenho dela, achei que tá um desenho muito bacana. Não, assim, eu acho que ela já tá num nível bem avançado na arte dela, realmente. Isso, na verdade, também esse desenho foi um desafio pra mim, porque eu não desenho homens, normalmente. E perfil também é outra coisa que eu também tenho um pouquinho de dificuldade. Esse é o segundo desenho de perfil que eu tô fazendo. E esse cara, e assim, eu tô desenhando, eu encontrei a foto que ela usou de referência, porque eu lembro que quando ela tava desenhando esse desenho, ela me marcou no processo, né? Então eu tava usando tanto a foto original como referência, quanto o desenho dela. E eu tô desenhando com o meu estilo, né? Então não vai ficar assim um desenho realista, que nem o dela. Tipo, o olho dela que ela fez, tá um olho do tamanho perfeito, tá tudo bem bonitinho. O meu é um desenho realmente realista.
E eu tive problema com o nariz dele, que tava um nariz enorme, enorme. Tava bem grande, o que tava meio engraçado, assim. E eu não tava me preocupando realmente em fazer um desenho, como eu já falei, né? Tipo, copiando bonitinho pra ficar parecido. Tanto que se eu só postasse esse desenho, duvido que muita gente ia realmente reconhecer quem que eu tava desenhando. Tipo, não era o meu objetivo fazer isso. Eu tava só refazendo o desenho da Yasmin com o meu estilo. O desenho da Yasmin, amei as cores, amei tudo. E eu vi também que ela tá usando o fundo da cor, na verdade eu só percebi agora que o fundo do desenho dela tá parecendo com o fundo dessa foto. Eu iria sugerir também pra ela brincar um pouquinho mais com as cores do fundo pra trazer um pouquinho mais de contraste, porque aí a cor do fundo com a cor do tom de pele que ela escolheu tá muito parecido. Outra coisa também que eu faria é mexer um pouquinho mais com luz e sombra. E eu não sei se é seu estilo ou se não, mas eu realmente sugiro trabalhar mais com textura, né? Então pegar alguns pincéis diferentes pra fazer uma textura, porque realmente dá pra ver que é um desenho digital, né? Tá bem, obviamente, digital, o que pode ser totalmente só sua escolha. Mas se não for, tem como realmente trabalhar com outras coisas. Eu vi que eu acho que o pincel que ela usou pra fazer toda barro, não sei o que é isso, se era tipo pra fazer um clipe, não entendi de qual é porque ele tá sujo, mas ok. Mas eu vi assim que eu acho que os pincéis que ela tava usando eram pincéis realmente de fábrica e podia ter um pouquinho mais de textura, sabe? Então eu amei o cabelo, por exemplo, achei o cabelo que você fez maravilhoso, a sobrancelha também. Mas aí eu brincaria só com, tipo, trazer um pouquinho mais de textura, talvez até aumentar o desenho, porque você vê que ali no busto dele, tipo, nessa área do ombro, tá cortado, então você pode só aumentar o desenho e trazer um pouquinho mais pra baixo pra, tipo, não parecer que tá cortado dessa forma. Tô fazendo a mesma coisa que eu fiz com todos os meus desenhos, né? Fiz meu contorno, depois eu trago, preencho com cor. E esse foi um desenho bem simples, porque eu tenho, tipo, praticamente nenhuma cor, né? Só tenho o cabelo dele, o fundo. E eu, assim, tenho muitas perguntas e poucas respostas em relação a essa foto. Não entendi por que, que a sobrancelha dele e o cabelo estão raspados. Não sei se ele tá indo numa vibe de Harry Potter. Não entendi. Também eu escutei algumas das músicas dele, ok, não entendi, mas ok. Tenho ainda que ler sobre João. Já faz um tempo aí que eu tô meio que excluída aí da vida cultural brasileira, então eu não sei o que tá acontecendo com o mundo. E eu tô desenhando aí usando os meus pincéis normais. Foi difícil pra mim fazer esses cortes que ele fez, tanto na sobrancelha quanto no cabelo. Eu não sabia qual pincel usar pra ficar meio, tipo, bom, sabe? Porque tava muito estranho. Aí o que eu resolvi fazer é depois que eu apaguei, e eu tava apagando usando o meu pincel seco como borracha. E aí eu fui lá com um dos meus pincéis na área de lápis. Tem um pincel que é tipo como se fosse só um grafitezinho. E eu fui e pintei por cima, para parecer que é meio que raspado, mas o cabelo tá crescendo de volta, sabe? Então, tentei fazer isso. Não ficou muito bom, mas ok. E eu não ia ficar me preocupando ou tentando fazer uma coisa muito complicada, porque não. Olho também de lado é uma coisa complicada. Eu realmente tive que passar um tempinho aí copiando o olho dele real, né? Eu peguei realmente o contorno do olho e tal. Lábio é outra coisa que me dá tipo, principalmente lábio masculino, pra parecer que é um lábio e não parecer que ele tá usando batom. É difícil. Até ficou parecendo que ele tava usando batom, mas a gente finge que não. Tô fazendo aí o meu contorno, como eu sempre faço. Olho também eu sempre faço a mesma coisa. Eu apago a minha camada da pele, adiciono uma camada por baixo, faço a minha íris, né? E aí eu pinto a minha íris e uso o meu aerógrafo pra trazer aquele efeito como se, tipo, a luz estivesse vindo de baixo pra cima, sabe? Então eu sempre faço isso. Então são só alguns truques, assim, vocês veem que eu uso os mesmos truques para todos os meus desenhos, pelo menos de pessoa, né? Tô tentando aí desenhar nesses dias alguns animais e, cara, fazer pelo é um negócio complicado que tô tendo um pouco de problema. Pra fazer essa lama, né, aleatória, eu tô usando aí uns pincéis aleatórios.
Aí eu tô mostrando como é que eu faria barba. Tem 2 pincéis de fábrica, vou deixar eles aqui na descrição, que você pode fazer barba, porque eu vi que na foto original ele tava com barba, mas aí a Yasmin decidiu não colocar. Não é tão difícil fazer barba assim, porque você pode só colocar os pincéis, mas tô feliz que ela não fez. Tipo, tá parecendo... Tá mais limpo, né? Tô pintando aí o lábio superior dele, porque como se tivesse um pouquinho mais de sombra por cima. E eu gostei mais do tom de lábio que ela tá usando do que o que eu tô usando. Porque o que eu tô usando um pouquinho mais rosado, dela tá um pouquinho mais avermelhado, que tá parecendo um pouquinho mais lábio de verdade. Eu comecei a fazer a minha sombra no Mono Multiply com a minha cor alaranjada. Mas aí tava quente demais, resolvi mudar, troquei pra um azulado. Tudo na câmera Multiply. E aí primeiro eu usei a foto dela como referência de sombra, mas aí depois eu peguei a foto dele mesmo pra ver a sombra. E a sombra dele tá vendo meio que de trás pra frente. Então ele tem uma sombra que tá meio que aí na bochecha inteira. E tava parecendo que ele tava com o olho roxo. Aí eu tive que ir com o meu aerógrafo e fazer, né, mesclar aí, misturar um pouquinho as minhas cores pra não ficar tão forte. Apagar um pouquinho e tal. E eu não lembro, acho que eu nem pintei o fundo desse desenho. Não, pintei no fundo, tá. Só adicionando a sombra. E esse foi um desenho tão rapidinho, eu acho que não foi nenhuma hora, se brincar, pra eu fazer. Principalmente porque não tem tantos detalhes, né? E também porque é o meu estilo é bem simplificado. Tô fazendo aí a sombra no cabelo dele pra fazer essas ondas que não são ondas, não sei, esse volume, né? Aí eu lembrei que eu tinha esquecido de fazer as minhas linhas no cabelo. Tô trazendo aí uma camada por cima de tudo, que é uma camada no overlay, com um tomzinho de amarelo pra fazer o brilho. E aí eu diminuo a opacidade, adiciono um pouquinho mais de brilho e highlights em algumas áreas bem específicas, tipo na orelha e no pescoço, na linha do pescoço ali. E realmente esse desenho, né, bem tranquilo pra fazer. Claro, se eu quisesse fazer um desenho, tipo, no nível aí da Yasmin, que tá um desenho muito mais realista, demoraria muito tempo, principalmente na primeira fase, na fase do esboço, né, pra você pegar um esboço que realmente pareça ele. Aí eu coloquei esse fundo, modifiquei um pouquinho as cores, né, pra trazer um contraste bacana, fiz aí os contornos das mechas no cabelo dele. E esse desenho tá quase no fim. Foi um desenho super tranquilo pra fazer, não demorou muito de tempo. Aí tô já adicionando as minhas camadas, fazendo os mesmos passos que eu sempre faço no fim, que eu já expliquei. E assinando. Você pode ir no meu Instagram olhar todos os desenhos e os vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algumas coisas e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!